Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do SalusCast. Hoje estou com mais um amigo muito especial que vai falar sobre coluna, dor e como isso impacta a qualidade de vida das pessoas. Estou aqui com Rafael Paduim, fisioterapeuta. Rafael, já te agradeço a presença aqui no SalusCast e eu já começo com uma pergunta. O que te gerou curiosidade para buscar, para estudar sobre coluna e como que isso impacta, a qualidade de vida das pessoas? Maravilha, fala pessoal, fala Henrique, Osso, é um prazer estar aqui. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse tema que impacta de fato diariamente muitas e muitas pessoas. Eu, ali pela minha juventude, acabei tendo dor na lombar e isso comecei a buscar tratamento. Foi mesmo antes de eu entrar na faculdade de fisioterapia. E lá eu fiz alguns tratamentos, fui fazendo e curei essa minha dor, né? Aí escolhi a fisioterapia por conta disso. E desde então sempre fui mais para a área ortopédica, né? Que daí vai envolver questão lesões musculares, articulares. E a minha jornada foi indo para essa área e eu acabei trabalhando um pouco mais com a coluna. E hoje as minhas especializações, os cursos que eu busco para ela porque hoje é dos maiores motivos de afastamento de trabalho. Então é um público muito grande que a gente consegue atender e ajudar, e tem vários desafios para a gente ir conversando e trocando essa ideia. Isso até era o próximo ponto que eu ia te perguntar. Quais são os problemas que tu mais encontra hoje em dia na tua prática clínica, né? O pessoal que chega lá, chega sempre com as mesmas queixas, quais são as queixas mais comuns? Cara, o problema é dor, né? Agora, e é o que as pessoas querem resolver, assim. Agora tá no nosso papel identificar o motivo daquela dor, né? A gente separa de forma, para deixar um pouco mais organizado e um pouco mais claro pro pessoal, que a gente tem uma dor inespecífica, assim, que é até às vezes difícil falar isso pro paciente, né? Mas ela é multifatorial, né? A dor na coluna, ela pode vir por um estresse, pode vir por alta sobrecarga, por falta de atividade física, por sedentarismo, né? Falta de atividade física, tabagismo também contribui, é um multifatorial para a pessoa ter dor na coluna. Aí a gente vai para outro lado, que é uma dor mais específica, que a gente costuma falar, que é quando existe algum comprometimento neural, assim, do nervo, que o pessoal fala bastante da hérnia de disco, que pinça lá o nervo e gera uma dor bem específica. Ambos têm, a fisioterapia atua, né? E sempre chegando ao final, sempre buscando o movimento da pessoa, né? Então, é um processo, assim. Então, voltando à pergunta, seria o problema é dor. Uhum. Basta a gente entender o que está ocasionando essa dor e buscando o melhor tratamento para aquela pessoa, assim. Essa questão do pensar, que pinça o nervo, que pega o nervo, esse termo, isso existe ou foi uma coisa assim construída e que foi se perpetuando e hoje em dia o pessoal sempre fala assim, tô com dor na perna, acho que tá me pensando um nervo nas costas. Isso acontece mesmo ou não? É bem clássico, assim, porque aqui a gente já entra, digamos, não é polêmico, mas é difícil o pessoal entender. Vou te dar um exemplo, por exemplo, da hérnia de disco, né? Antes da gente ver a hérnia de disco como um problema, é um disco lá, né? Vai ter cada ossinho da coluna e entre cada ossinho da coluna vai ter como se fosse um babalu, que ali ele amortece e dá movimento. Então ele é o disco intervertebral. Quando ele é um disquinho, ele vai perdendo a sua capacidade e vai ficando fraquinho. E daí quando ele fica fraquinho, existe uma hérnia, né? A gente tem hérnia inguinal, hérnia umbilical, que é uma protusão ali. E de vez em quando essa protusão, ela toca a raiz. Mas aí que mora um ponto, que a gente vê nos exames de imagem que existe a protusão, só que a gente vai testar a pessoa e não tem os sintomas. E daí a gente entra em uma outra questão que os exames, eles reconhecem muito bem o que tem lá dentro. Só que às vezes eles não nos dizem o que realmente está acontecendo. Então, por exemplo, no exame, a gente pode falar, pode ser que sim, tá tocando lá. Só que não gerando sintomas, né?
por exemplo, sei lá, hipertensão, diabetes, um exemplo mais prático, o Covid, por exemplo, tinha pessoas sintomáticas e pessoas assintomáticas. Uhum. Então, uma hérnia lá, ela pode estar pensando, mas não gerando sintomas. Então, ela fica sintomática. Então, assim, pode pensar, mas não necessariamente doer, né? E nem toda dor que corre para a perna vem do ciático, assim. Porque a gente aí entra... as pessoas têm dor, querem resolver a dor, né? Mas a gente vai ter uma dor neural, uma dor de uma estrutura das vértebras ali que reproduzem a dor para baixo da perna, ou uma musculatura do quadril que também fraca pode reproduzir. Uhum. Então o pessoal condena muito a hérnia de disco, mas tem, contando rápido, 6 possibilidades para a gente ter dor na perna, assim, né? E é ruim, isso é um pouco ruim porque o pessoal se apavora muito com a hérnia e fica muito preocupado, assim, e gerando tem que operar, enfim, né? Outras questões aí. A galera que tem hérnia de disco, quando ela descobre, né, que tem, ela já acha que tá condenada, né? Então, as pessoas que chegam lá na tua prática clínica, tu já percebeu esse comportamento delas de, meu Deus, tenho hérnia agora, meu Deus, acabou minha vida, né? Não posso me movimentar, tenho que cuidar para não pegar peso e tudo mais. E essa sentença aí que elas acabam colocando na sua cabeça, né? Como que tu vai manejando isso para elas? Ou seja, como que tu explica? Porque daqui a pouco alguém que tá nos assistindo tem, né? Ou acha que tem e pode pensar que tá condenado também, né? Uhum. E aí como que tu vai manejando, né? Esse comportamento da pessoa até para explicar para ela que tá tudo bem e que pode ter uma vida normal, né? É muito delicado, às vezes tem que sentir se o paciente ele vai receber aquela informação logo de primeira, assim, ou eu preciso segurar um pouco essa informação para justamente ele não chegar e, tá, mas como assim? Não, o exame tá aqui, a hérnia tá aqui, como é que eu não tenho dor por conta dela, né? E às vezes o pessoal se apega, mas aí que tá, perfis e perfis, né? Se talvez eu ou tu tirar uma ressonância magnética hoje, inúmeras alterações a gente vai ter ali, né? Então, todo mundo vai ter hérnia, todo mundo vai ter degeneração e se apegar nisso, se pegar no exame de imagem, é um fragilizador, na verdade, né? Porque tu começa justamente, então não vou me agachar, não vou pegar peso, não vou... Cara, a tua coluna foi feita para tudo isso, né? Tem vários atletas que vão ter hérnia de disco, mas é como a gente conversou, nada sintomática, né? Nada que tá gerando sintoma. Então vai de perfil para a gente conseguir manejar, assim, tranquilizar que o exame de imagem, por exemplo, eu costumo falar para os pacientes assim, na ressonância tu entra na máquina e tu tá deitado. Mas a tua vida acontece em movimento, sentado, caminhando, carregando peso, né? Então, se basear só no exame é muito superficial. Entendi. E voltando um pouco no pensamento, por exemplo, cara, a foto ela identifica muito bem, tá ali. Só que ela não diz o quanto depressão. Não diz se eu tô apertando muito ou se eu tô dando um toquezinho. É só uma foto. Né? Então, por isso que a gente fala muito que a gente precisa avaliar a pessoa, precisa colocar em movimento, precisa testar para ir manejando. E essa parte comportamental é muito forte, assim, porque tem pessoas que vão ter uma crise, vão tirar exame de imagem e às vezes aquela hérnia já estava lá. É só uma outra crise muscular, um travamento, alguma coisa. E essa pessoa, digamos, é mais ativa. É muito legal trabalhar com essas pessoas, porque elas têm um objetivo de retornar para o esporte dela ou fazer sua atividade física. E tem um outro lado que catastrofiza aquele cenário porque passou por um profissional e aquele profissional falou que deveria operar ou que, meu Deus, tu tem 3 hérnias e isso é muito ruim, sabe? Porque daí a pessoa não quer se movimentar e o movimento sempre vai ser o final do tratamento. E daí começa
Aí é mais longo, de repente essa pessoa já tá com 2, 3 anos com aquela dor, às vezes ela se apega naquela dor por um comportamento que quer cuidado, cara, uma bola de neve, uma né? bola de neve, é uma bola de E neve. o diagnóstico da hérnia, além dos exames, quando a pessoa chega pra ti, não tem exame ainda, né? Ela Tá. chegou lá, tá com desconforto. Tem outras formas de tu fazer essa avaliação pra tu conseguir diagnosticar essa hérnia ou é só o exame da imagem que vai te diagnosticar isso? O diagnóstico funcional, assim que a gente chama, existe, né? E o que a gente fala? Que, de fato, o exame é complementar ao exame físico. Por exemplo, a gente tem que a gente chama um conjunto, um cluster de testes, né? A gente tem basicamente alguns testes ali para irritar o ciático, puxar o ciático, ver se ele está incomodando, e também é característico as pessoas tendem dor, falando de hérnia de disco ativa, né? Uma dor na lombar, no glúteo, que se estende para a panturrilha, mais na parte de fora da panturrilha, um pouquinho mais para o lado, e pé. Dor juntamente com formigamento, dormência, em alguns casos também uma perda de força. Então, a clínica é um pouco mais... tem mais mensuração, assim. Que daí, sim, a gente pode falar, não, fazer os testes dá tudo negativo, então, de fato, ter os testes para hérnia não são positivos. Agora a gente precisa entender o que tá causando aí, né? Então, mas voltando, sim, a gente consegue avaliar na prática clínica ali se é ou não é. E os fatores de risco, pensando assim, fatores que podem aumentar a probabilidade de alguém desenvolver, né, uma hérnia. Existem alguns fatores de risco que daqui a pouco até o fisioterapeuta já faz essa anamnese para tentar melhorar esse diagnóstico? Tu diz da hérnia de disco, para não ter hérnia de disco. Exato, para a princípio não ter. Porque a gente sabe que tem coisas que a gente não consegue evitar, né? Porque o envelhecimento ele é um processo biológico que a gente não consegue frear. Ou melhor, a gente diminui a velocidade com comportamentos, né? Sim. Mas a gente não vai conseguir tirar o envelhecimento, né? Mas quais são, daqui a pouco, os fatores de risco que vão aumentar a velocidade, né? Desse envelhecimento, dessa degradação do disco, né? Do babalu que tu comentou antes. Tá. Se a gente tivesse a resposta como prevenir e evitar, acho que todo mundo estaria ganhando, digamos, dinheiro, né? Já iam ter achado a cura. Exatamente. Como se fala em prevenção de lesão no esporte, assim, né? É muito fator, né? E assim como a gente traz também que é muito fator para tu tentar prevenir a hérnia. Mas os fatores de risco são tabagismo, por conta que o tabagismo diminui a circulação, a vascularização, né? Isso faz com que não chegue sangue lá na unidade. Falta de atividade física, o sedentarismo é um fator de risco. Tem alguns estudos que mostram até mesmo que a genética pode estar envolvida, má alimentação, estresse, tudo isso vai sensibilizando mais o corpo, assim, né? E tendo dor. Mas não tem, assim, de fato, Rafael, eu preciso fazer isso ou aquilo. A maior indicação é se manter ativo. E ativo é diferente do exercício, né? Então, procure um exercício físico que tu goste, uma academia, um pilates, um crossfit, enfim, o que tu entender para se manter ativo. Eu acho que essa seria a maior prevenção em relação à hérnia de disco, assim. Além da dor, já teve alguns outros problemas que tu viu na tua prática clínica que impacta a qualidade de vida da pessoa por conta de alguma questão na coluna? Cara, muito. Até problema de relacionamento. Porque a pessoa perde atividade sexual. E daí vira uma bagunça, sabe? Questões de relação, questão de não conseguir... O simples fato de ir no banheiro, defecar, ou pegar o neto no colo, ou deixar de viajar. Então... afeta muito, né? Afeta muito a qualidade de vida de todo mundo, assim. E de fato, eu falo, quem tem a dor de hérnia valendo, assim, cara, é uma dor. É uma dor, a irritabilidade dela é bem alta. Então, eu sempre falo, é fogo, é isso, e
tenho pacientes que às vezes têm que ficar distante do trabalho por conta da dor mesmo, assim. Então, sim, afeta trabalho, relacionamento, enfim, bastante coisa. Tu acha que esse aumento, né, da dor lombar, ela tá sendo impactada um pouco por esse estilo de vida moderno que a gente tem, ou daqui a pouco não tem tanta relação com isso? Cara, eu não consigo enxergar tanta relação assim, sabe? Por que eu te trago isso? Porque quantas vezes a gente já ouviu, né, a avó da gente, as tias, as mães, assim, senta direito, não fica torto na cadeira, não faz determinado movimento. Então vai criando vários nocebos, né, na cabeça da pessoa, e aí chega um momento que a pessoa pensa assim, agora se eu faço isso vai piorar. Ou tipo assim, já nem vou fazer isso porque vai piorar mais ainda. E aí entra naquele ciclo daqui a pouco até do sedentarismo, porque se um dia ela sentou torta na cadeira e agora ela tem um problema, e um dia ela também escutou que não pode pegar peso, Nossa. bom, então agora que eu posso usar o exercício físico para melhorar, eu nem vou fazer exercício físico também porque um dia alguém me disse que vai piorar, entende? Então como que tu enxerga isso? É nesse sentido a pergunta. Tá, cara, questão postural, assim, entrar um pouquinho nessa seara, assim, não existe relação. Então, de fato, tem muito, muito, muito mito, assim, né, em relação a esse assunto. Mas, voltando na questão da postura, por exemplo, a postura hoje, tanto que se fala do test neck, que é a expressão, que é ficar com o celular assim, eles já estudaram, já viram que não tem relação. É que daí foi mal interpretado, pegaram um estudo de biomecânica que só falava o peso da cabeça em relação a tal angulação, e daí a mídia difundiu aquilo como, então se é pesado, logo gera dor, né? Existe um termo que é plausibilidade biológica, que tu, se aperta, vai doer. Mas aí tu coloca em teste isso e não tem nenhuma comprovação, né? O raciocínio tá certo, mas de fato não acontece o que foi dito, né? Mas tenho pacientes que sim, tem muito receio de, pegar peso. Isso aí é clássico, né? Não vou pegar peso, fui fazer uma faxina, a vassoura é a que é a inimiga das tias, das vó, né? Então, o pessoal vai colocando muito informação errada, assim. E, de fato, tu vai por não ter informação, tu vai dando uma travada. Tu vai dando travada e quando chega o problema, aí tu comprova tudo. Tipo, agora eu tô com dor, agora mesmo que eu não preciso fazer mais nada. Perfeito. Qual é o ponto ali que separa essa pessoa de fazer um tratamento conservador e daqui a pouco ir para uma cirurgia? Se é que isso existe, né? Então a minha pergunta é justamente isso. Nem toda a hérnia diagnosticada vai precisar ir para uma cirurgia. E aí, qual é essa linha tênue, assim, de tipo, a gente não vai mais ter o que fazer, tu vai precisar fazer uma intervenção cirúrgica, ou vamos fazer aqui um tratamento, né, sei lá, um protocolo, tantas sessões, vamos ver como é que tu fica, e a partir disso tu vai fazer uma manutenção daqui a pouco com um profissional de educação física, vai fazer um treino de força, vai fazer pilates, enfim, intervenções aí de exercício. Cara, eu acho que a gente pode colocar numa tríade, assim, que a primeira seria a prática do terapeuta e a abordagem que ele tem, porque, vou abrir um parênteses, assim, por exemplo, fisioterapia, às vezes as pessoas falam, a fisioterapia não funciona, né? Ou eu posso falar, odonto não funciona. Posso falar qualquer coisa assim, né? A fisioterapia não funciona, tá, mas não funciona pra quê? Pra quem? Pra que tipo de situação? Aí voltando um pouquinho e colocando por exemplo, massagem funciona? Cara, funciona. Funciona pra tu dar uma relaxada, funciona talvez pra alguma questão muscular, pra dar um alívio momentâneo, mas não é a melhor prática pra resolver a hérnia de disco. Não é. Tem outras técnicas manuais que precisam ser realizadas para que, de fato, exista uma progressão. Por exemplo, agulhamento a seco, acupuntura funciona?
não funciona, digamos assim, né? Mas eu não tô querendo falar que ela é ruim, Entendi. né? Sempre Sim. vai ter essa discussão, mas para aquele tipo de paciente, naquele momento não funciona. Então depende muito da prática do profissional e da abordagem que ele está escolhendo. A segunda seria mais pela condição do paciente também. De repente, tu lançou a melhor abordagem, tu lançou a melhor prática que tu tem e, de fato, o organismo da pessoa não foi, ou ela não conseguiu seguir as orientações, ou, de fato, estava uma irritabilidade muito alta, e o que levou então, ir ou não ir, né? E o terceiro ponto, eu acho que o mais importante é a preferência do paciente. Porque tem que deixar as cartas na mesa, falar que aquilo tem um início, meio e fim, que ela precisa fazer tal e tal coisa, que vai acontecer isso, e ver se ela quer passar por isso, né? Sim. Ver se... Às vezes a irritabilidade está tão alta, Rafael, eu preciso viajar, eu preciso voltar ao trabalho, essa dor me incomoda, eu não consegui... Cara, a minha escolha é a cirurgia, porque de fato... a diferença entre um tratamento conservador e um tratamento cirúrgico ao longo de 1 ano, 8 meses, é que a pessoa não tem diferença. Né? A curto prazo, fez a cirurgia, vai tirar a dor, vai voltar tudo normal. E o conservador, ele vai levar um tempo, né? Então, eu elencaria a prática e as abordagens, a condição ali da situação, do problema e a preferência do paciente, né? E também aqueles que escolhem o tratamento conservador, que na realidade seria o primeiro a ser elegido antes de cirurgia, claro, com alguns critérios. Por exemplo, a pessoa começou a ter perda urinária, ter dor nas 2 pernas, começou a ter fraqueza muscular, começou a ter dor em cela, que a gente diz como se fosse na região ali da pelve. Isso são critérios para, a físio aí não vai resolver isso. E daí a gente precisa partir para a cirurgia. Do contrário da preferência do paciente, se a gente conseguir levar no tratamento conservador, seria a primeira opção. E na falha do tratamento conservador, e dependendo, voltando à irritabilidade, a preferência, entra a cirurgia. Então, não, de imediato, não é sempre a cirurgia, assim. De 100%, 90% operam. Mais ou menos por aí. Dentro do prazo ali que tu falou, tanto do curto quanto ao longo prazo, eu fico pensando que, eu não sei, a gente não tem controle sobre isso, mas daqui a pouco a pessoa se expõe a uma cirurgia e aí dentro do curto prazo ela fica bem, mas no longo prazo volta a dor. E aí daqui a pouco ela ter feito um tratamento conservador, no fim das contas, lá na linha de chegada ia ter dado o mesmo resultado. Só que isso a gente não tem controle, né? Não, nenhum. E é muito, muito doido, porque às vezes as pessoas de fato operam e tem recidiva de dor, sabe? Então, a gente tem que manejar, mas eu acho que o manejo disso tudo é deixar muito bem claro para o paciente tudo que pode acontecer, assim, deixar as cartas na mesa e, com a físio acontece isso, com a cirurgia acontece isso, e é como eu digo, a cirurgia é boa, mas para alguns casos, para alguns tipos de pacientes, né, tem aqueles pacientes que a gente conversou antes que, cara, vão fazer cirurgia, não são da atividade física e que depois precisam de atividade física e não vão fazer atividade física. Cara, daí ele vai piorar, falar que a cirurgia não deu certo, só que é multifatorial, sempre. E até tu comentou ali que a prática baseada em evidência, ela traz muito isso. Um dos pilares dessa prática baseada em evidência é a preferência, né, do cliente. Então, é a expertise do profissional, a melhor evidência que tem, e a preferência do paciente, porque se ele não quiser executar, né, determinada intervenção, ele não vai fazer. Sim. E aí, eu não sei se isso existe, mas tem um tratamento, assim, entre aspas, mais eficaz. Claro que isso é pessoal, justamente pela preferência do cliente, mas assim, na tua prática clínica, quando tu faz a intervenção, tu tem visto que determinada intervenção tem sido mais eficiente nesse momento? É que dentro, por exemplo, da fisioterapia, digamos, a gente vai ter exercícios e técnicas manuais, né? Vamos entender que a técnica manual pode ser uma massagem, pode ser lá os estralos da quiro, que não é da quiro, mas enfim, pode ser eu mexendo só no paciente, e nos exercícios a gente pode
tanto sair de exercícios mais terapêuticos, assim, mais levezinhos e progredindo. Então, eu entendo que é um conjunto, né? É um conjunto de técnicas manuais e de exercícios. No início, quando a pessoa está mais agudizada, a gente tem preferência por mais técnicas manuais, assim, né? Não sei se eu vou muito profundo, mas a gente precisa... aonde passa o nervinho? Tipo, Pode ir bem profundo, porque a galera gosta de entender mesmo. tá. Fica bem tranquilo, porque tempo a gente tem de sobra. Beleza. Cara, na coluna lá, primeiro, as raízes nervosas que dão sensibilidade para a perna, fazem a gente mexer, ela sai lá do cérebro e vai como se fosse... Pensa que a gente tem uma caixa de fio num prédio e vai descendo para cada andar, assim. Perfeito. Então, o que acontece? Digamos que numa passagem lá, que, digamos, pensar na lombar ou na cervical, fechou um espaçozinho, assim, que aquilo tem uma irritação, tanto mecânica, de fato, de fechar, diminuir o espaço, e uma questão química, né, que houve sim uma inflamação no nervo. Então, qual que é a ideia? É tu melhorar aquela mecânica ali da articulação, é abrir aquele espaço, é fazer com que aquele nervinho, é como se tu, no teu casaco, tu conseguisse... o nervo conseguir se deslizar, entende? Entendi. Então é como se fosse melhorar a mecânica daquilo que tá irritado lá, né? E daí sim, tu começa com técnicas mais manuais para ir melhorando, para o nervo desensibilizando no sentido de dor, assim, para ele entender que tá tudo bem, tá tudo certo. Eu brinco assim dessa forma com os pacientes. E depois sim, a gente precisa ir colocando esse paciente devagarinho no exercício para ele ir entendendo que tá tudo bem. E não é uma coisa de expor ele gradualmente. Sim. Para ele não ficar assustado com aquilo, porque de fato, cara, tem gente que chega de cadeira de roda, tem gente que chega se arrastando assim, né, de dor mesmo, porque é muito incapacitante às vezes. Então a gente precisa ir, de fato, ir um pouquinho devagarinho, terapia manual, exercício para ir progredindo. Não tem uma técnica específica assim, né? Se eu fosse falar, era abrir aquele espaço e trabalhar a questão do nervo, né? E muitos, entrando em outro assunto ali rapidinho, seria, por exemplo, muitos pessoal falam de alongar o nervo, né? É só alongar. E nesses fatos, o que tu não pode fazer é alongar. Porque é como se o nervo tivesse trancado e tu tá puxando ele, então tu tá irritando ele, né? Então não vale a pena alongar. E daí que o pessoal... Por isso que a gente volta lá atrás, que parece que a hérnia de disco foi colocada tudo no mesmo saco, assim. Dói a perna, a hérnia de disco. Então começa que o pessoal começa a se colocar em tratamentos que não dão certo. Vai fazer massagem. Justamente, quando a pessoa chega... 50% da galera que chega para tratar já passou por outras abordagens. Entendi. Fui lá fazer uma massagem, não funcionou. Fui lá, fiz um choquinho, não funcionou. Fiz um calorzinho ali, não funcionou. Porque, de fato, não vai funcionar. E eu fico pensando que no desespero, a pessoa ela vai tentar buscar qualquer coisa que alivie a sua dor, né? Independente de se é baseado em evidência ou não, ela só quer tirar a dor. Tem uns casos muito engraçados que tem paciente que compra... tipo, uns produtos pra colar no corpo, assim, né? Porque de fato não é uma dor muscular, assim, para o pessoal entender, não é uma dor muscular, não é um tostão, é mais irritante mesmo. Então, de fato, só quer tirar dor, né? Só quer tirar dor e o pessoal acha mil ideias, assim, para destravar o nervo, para, enfim, desbloquear. E não é assim. De fato, a hérnia de disco tem início, meio e fim. Dentro de um ano, assim, alguns estudos falam que se tu não fizer nada, passa. Só que o nível de irritabilidade é bastante alto. Então... E o fato de passar assim é porque o teu corpo ele meio que se adapta com essas informações novas. Ele vai ajustando, assim, até na questão do tamanho da hérnia, né? A gente falou sobre plausibilidade, que por exemplo, a gente pensa, quanto maior a hérnia, mais dor, né? Não, faz sentido, quanto maior, mais espaço vai ocupar, vai comprimir, vai doer mais. E quanto menor, vai ser menos.
E estudando, o pessoal, enfim, os artigos mostram que não tem essa relação direta com o tamanho. E respondendo a pergunta, o corpo, por exemplo, quanto maior o corpo, existem algumas hipóteses, ainda não está bem explicado, mas a que mais faz sentido é que se eu tenho ar, né, que sai um balãozinho ali para fora, o babalu, né, dá uma inchada assim, faz com que o corpo entenda aquilo como um invasor ali, vou falar assim, e ele vai fagocitando, ele vai diminuindo aquela massa que tá tocando. Então o corpo tem uma capacidade incrível, assim, de ir se reorganizando, né? Entendi. Tem algumas condições que, por exemplo, o shift lateral, que é quando a pessoa, de fato, ela tá com o corpo reto, assim, e faz com que o corpo se desvia, assim, né? É como se o corpo se colocou num posicionamento para abrir o espaço, né? Tá tentando se auto-organizar, assim. Tentando se auto-organizar. É como se fosse um torcicolo, não é aqui, mas é lá embaixo. Então o corpo trava de uma maneira para organizar. E esse mecanismo que o corpo acaba encontrando para diminuir esse sintoma, o fisioterapeuta mexe nisso ou deixa assim? Não, mexe. A ideia é, a gente tem, como eu te falei, tem técnicas específicas, assim, né? E tem exercícios específicos para tentar já fazer a correção desse shift, né? Para a pessoa já... Porque na ideia a gente sempre vai estar mexendo, manipulando, fazendo exercício para o corpo entender que é um alarme... tranquilizar, assim, né? Às vezes, por que acontece? Às vezes é como se o incêndio já passou, mas o alarme, o cérebro tá disparando dor, tá disparando comportamento. E a gente só vai tocando e colocando exercício para controlar tudo aquilo. E daí, para aquelas pessoas que a gente falou anteriormente, que catastrofizam a situação, putz, esse alarme tá todo muito alto, né? E daí é mais complicado, assim, a gente começar a diminuir um pouco e a pessoa entender que... E tu diminui o volume desse alarme justamente com o movimento, porque o movimento tem esse poder analgésico. Sim. Tu libera ali inúmeras substâncias que vão atuar nessa diminuição do volume do disparo. E não é só, falando um pouquinho do exercício e do efeito do exercício, assim, não como dor, agora dor como todo, né? A gente não precisa estar fazendo exercício no local, porque às vezes a pessoa, como a gente volta a falar, a pessoa se apegou, acho que ali vai doer, acho que não. A gente pode só, por exemplo, a dor lombar, a gente pode só começar a fazer exercício superior, porque o efeito químico do corpo vai responder lá embaixo, né? Tipo, o que o pessoal faz é colocar colocar um marcador de pressão, por exemplo, tu vai lá na coluna, pressiona lá e daí marca lá 3 quilos. Ah, Rafael, doeu. Né? Tu vai pressionando, ele vai te dando quantos quilos tá pressionando. 3 quilos é muito, na verdade, né? Seria 1 quilo de pressão. Tá aguentando 1 quilo de pressão. Tu faz o exercício, aí depois tu vai medir de novo, tá aguentando 2 quilos. Então... Tu melhorou a tua sensibilidade. Melhorou a sensibilidade por conta do exercício. Esse poder analgésico aí. Poder analgésico, perfeito. Eu acho muito bacana às vezes, porque as pessoas, como tu falou, elas criam esse receio do movimento. Tô com dor na coluna, então não posso movimentar a coluna, assim como tô com dor em outro local e não posso movimentar. E às vezes tu fazer alguns exercícios que tu coloca um foco externo pra pessoa e como tu colocou esse foco externo pra pessoa, ela não presta atenção na dor ou não presta atenção naquela determinada articulação. E tu movimenta igual aquela articulação. E ela nem se dá por conta. E aí ela pensa assim, meu Deus, mas eu tô movimentando o ombro e melhorou minhas costas. Mas é porque às vezes tu tá movimentando, né, a coluna, porque a coluna movimenta em quase todos os movimentos, né? Sim. E só que tu colocou esse foco externo em outra articulação, ela colocou a atenção dela lá, enquanto tu já tava manipulando a outra articulação, né? Isso acontece muito nos exercícios. Sim, a gente chama às vezes de dupla tarefa, né? Fica fazendo um movimento, pensando na coluna, fica agachando, só que segura um peso, vou dar um exagero aqui para o pessoal entender,
pega 10 quilos e fica estendido o braço. Vai cansar muito o braço dela, a tensão dela vai estar muito mais no braço que tá cansando do que na coluna. E na coluna ela consegue movimentar, né? E é engraçado até para alguns pacientes aí que ficam... Chega lá e fala... é até engraçado. Chega lá e fala assim... Putz, eu tô com uma dor no braço, assim, não tô conseguindo pegar as coisas, né? Mas aí tu sai daquele foco, por exemplo, tu vai alcançar o casaco, ela vai pegar a bolsa, normalzão, assim, né? Mas aí quando tu fala pra pessoa assim, como é que tá? Ela, ai, tá doendo. Então, é complexo. Mas o exercício, de fato, voltando ali, sempre é o que a gente vai é o fim, né? Sempre o fim. E daí, até tu falou, né? Pra ir pra outros profissionais. A gente sempre fala, precisa continuar alguma coisa que tu quer. Eu preciso desmamar esse paciente, né? Ele precisa receber mais carga, ele precisa ir para um pilates. E como eu explico assim, musculação meio que parece sinônimo de exercício físico, e às vezes não é. O pessoal, não tem gente, porque tem gente que não gosta do ambiente por X motivos, e a gente tenta incentivar esse pessoal para um outro ambiente. Mas essa pessoa precisa, sim, dar continuidade no exercício. A galera sempre busca aquele tipo de informação. O que eu posso e o que eu não posso fazer, né? Então, assim, em relação à atividade física, exercício físico, existe coisas que a pessoa não pode fazer, né? Que quando tem a hérnia ou tá naquele período ali de muita dor. E depois a gente vai entrar numa outra, depois que tu responder essa, a gente entra na seara do que a pessoa precisa fazer. Ou seja, quais são tu como fisioterapeuta, daqui a pouco tu tirou a pessoa daquele período com dor, e aí tu vai mandar ela fazer algo, porque ela precisa se manter em movimento. Então, a primeira parte da pergunta, tem alguma coisa que a pessoa realmente não pode fazer, porque foi criado na cabeça dela um monte de coisa nesse período, né, latente aí, e a partir disso, depois, o que tu vai orientar para essas pessoas para fazer essa manutenção da dor, ganhar mais força, ter mais saúde. Tá. Sobre a primeira pergunta, na minha prática, eu sempre tento colocar que a pessoa fique, desde o início, a gente sempre busca a independência do terapeuta. Na minha prática, como se fosse um autotratamento, né? Então a pessoa, claro, a gente precisa selecionar e entender que alguns casos têm uma irritabilidade muito alta. Mas mesmo assim eu nunca digo não faça, eu digo talvez evita. Evita ficar muito tempo sentado, evita pegar peso, mas assim, por um curto espaço de tempo, pensando na irritabilidade. De 0 a 10, se a pessoa tá com uma dor 8, 9, 10, a gente evita aquilo, faz umas posições, faz os exercícios que é a estratégia inicial, para tu ir começar a sair nessa fase. Mas desde o início, a gente sempre já coloca exercício, já para a pessoa entender que é isso, e a pessoa precisa dar continuidade nisso, né? Mas nunca falei para não faça nada, assim, porque isso acho que pode apavorar muito a pessoa, né? O fisioterapeuta lá me pediu para não pegar peso, não fazer nada. Eu acho que não é por aí. Porque, como a gente falou, o próprio movimento vai fazendo a química fazer o seu efeito e vai indo, né? A pessoa precisa se manter ativa, assim. Aqueles pacientes com dor 5, 4, teve uma crise ali, foi para 6, cara, exercício, toca exercício, tu precisa continuar. Devo parar a academia? Não, toca a ficha, continua fazendo, porque, putz, aquilo é um hábito para a pessoa, né? A pessoa, na cabeça dela, às 20 horas, de segunda, terça e quinta eu tenho academia. Eu não posso quebrar, assim, quem sou eu para quebrar esse hábito? Se a pessoa tá muito mal, eu falo, não, dá uma maneirada, ou vai lá, só frequenta o ambiente. Vai lá, tá com dor na coluna, tá muito forte, beleza. Vê se consegue só ir lá na esteira, dar uma caminhada, frequentar, manter esse hábito, eu acho que é importante. Na questão de fazer, eu sou mais aberto, assim, eu falo, eu acho que só precisa fazer o que tu gosta, onde tu consegue se colocar e manter, assim, né? Às vezes a pessoa não gosta de ficar
na academia porque é parado. Ou às vezes acha que o Pilates é parado. Às vezes eu falo assim, não, vai no CrossFit. O pessoal fala que o CrossFit, enfim, tem os seus lesionadores. Mas eu falo, não, vai lá, toca ficha, porque eu sei que tem um ambiente social lá que é bom pra ela, que ela precisa fazer. Então, a gente sempre vai estar em movimento, assim. Eu acho que parado, evitar totalmente o movimento, eu nunca evito, e fazer é sempre estar em movimento, não tem outra orientação, assim, a não ser essa. Tu comentou ali no meio da tua reflexão sobre dor 4, dor 5, dor 6. Só pra galera entender, o que seria esse número da dor, né? É uma escala e como que tu mensura isso, como que o pessoal daqui a pouco pode também mensurar pra conseguir classificar essa dor, né? Cara, ela seria tem diversas formas, né? Seria uma escala visual analógica da dor, né? A EVA, que a dor é quase uma experiência, assim, né? É uma percepção tua, não minha. Então, para a gente categorizar, entender o que está acontecendo, a gente tenta quantificar um pouquinho, né? Então, por exemplo, a minha dor na lombar é diferente da tua. A minha pode ser 2 e a tua 7. Então, a gente utiliza muito isso para a gente conseguir entender o que a pessoa está sentindo. Mas, em resumo, seria isso. Seria uma forma da gente tentar mensurar e também mostrar que a gente vai reduzindo essa dor aos pouquinhos. Seria uma mensuração para mim e uma mensuração para essa pessoa, assim. Perfeito. Tem alguns outros hábitos que tu percebe que são comum com as pessoas queixosas de dor? Tu comentou sobre o tabagismo, não sei se daqui a pouco o álcool tem influência nisso. Acredito que o sono, né, deve ser o carro-chefe. Outros fatores que tu vê na prática, justamente que tu vê que é um perfil meio que similar das pessoas, né, que tem essas queixas, e aí tu vai fazendo uma anamnese, vai perguntando o dia a dia, além do estresse que tu comentou, enfim, tu já trouxe vários fatores, mas tu tem algum outro fator que tu vê, comportamental até, em relação a essas pessoas? Cara, eu acho que o que eu bato o olho assim, a gente vê primeiro o sedentarismo, e a relação com o lado emocional, às vezes, da pessoa, a gente capta muito bem, assim, né? É aquela pessoa que dorme mal, se estressa, tem outros problemas e isso vai somatizando, assim, por exemplo, é muito comum a gente entender, principalmente mulheres, com dor na cervical, a mulher ela tem como maior reincidiva de dor na cervical, e às vezes tu pergunta pra ela, estresse trabalho, toma medicação pra dormir, tem uma ansiedade, e o estresse e a ansiedade é um guarda-chuva muito grande assim pra dor, né? Porque ele, por exemplo, ele sensibiliza mais o corpo, né? Ele sensibiliza mais o corpo. E, ao contrário, o exercício e outras técnicas, eles desensibilizam o corpo. Faz que o teu limiar de dor, ele fica mais... o limiar de dor, ele vai ficar mais alto, com mais exposição, mais exercícios, enfim. E quanto menos tu se expõe a isso, tu vai fragilizando, né? Então, faz com que esses fatores emocionais também tá muito ligado na dor, assim. E entrando mais, assim, nas questões dos mitos, né? Os mitos, assim, sobre a coluna, né? Ah, se flexionar demais a coluna vai dar hérnia, ou se pegar muito peso, isso aí vai dar hérnia. Traz um pouquinho, assim, pro pessoal, um pouquinho desses mitos e como que a gente pode desmistificar, né? Para que as pessoas que perpetuam esses mitos, elas entendam, né, que isso não existe, e aqueles que já escutaram, né, esses mitos, fiquem tranquilos e sigam a vida, né? Tá, sobre o levantar peso, né, eu brinco então que é aquela coisa, se levantar peso é algo para ter dor, então, por essa lógica, a gente entenderia que todo levantador de peso olímpico, ou a galera que treina
levantando, sei lá, 100 quilos, 200 quilos, teria dor, né? E todo o pessoal, digamos, do CrossFit, digamos assim, por a gente entender que é um esporte que mais levanta peso, enfim, teria dor. Mas a gente vai lá e vê que não é bem assim. Não é bem assim, exatamente. Então, começa por aí. A questão, por exemplo, clássica é o bico de papagaio. Que o bico de papagaio, eu acho que o corpo é totalmente muito inteligente. A gente não tá ligado numa tomada, a gente dorme, acorda, enfim, ganha dinheiro, trabalha e, enfim, eu acho que é uma máquina, né? E o bico de papagaio aparece na radiografia. E a gente fala, eu tenho bico de papagaio tendo dor nas costas. O bico de papagaio é só uma alteração da coluna ali, né? A gente tem as vértebras e ele vai ao longo da nossa idade. Todo mundo vai degenerar, né? Vai degenerar e a coluna vai, é como se tu precisa ter uma torre muito alta, mas tu precisa ter uma base para aquela torre muito alta, né? Então é como se o disco ele começa a se alargar para tentar estabilizar aquela coluna daquele senhorzinho mais velho, daquela pessoa, né? Então esse seria os dois mitos. Deixa eu ver qual outro mito que a gente tem. Cara, agora de cabeça não Daqui a pouco vem. daqui a pouco vem. Trazendo ali os companheiros da hérnia, né, de disco, outras, não sei se dá pra gente dizer disfunção, né, mas outras características que também acompanham aí a hérnia, por exemplo, escoliose, tu mesmo falou bico de papagaio, tudo isso se encaixa como um problema de coluna, só uma alteração estrutural, tem outros problemas que tu vê na prática clínica, que a gente bateu muito, né, na hérnia de disco, mas pode ser que alguém que esteja nos escutando tenha algum outro diagnóstico, né, que a gente não comentou. Sim. A escoliose não é a minha área de atuação, então não tenho propriedade para falar, mas ela é uma alteração da curva da coluna, que em graus altos pode ter problemas respiratórios pela função do pulmão ali, né? Também tem a parte estética, né? Enfim, sobre tratamento e prognóstico, enfim, eu já não tenho mais domínio de falar, né? Outros diagnósticos que a gente teria seria uma contratura muscular, questão muscular, uma mecânica da articulação, por exemplo, a porta, tu abre e fecha ela tem que estar livre, né? Tem que ir pra lá e pra cá. Assim como a nossa coluna, ela precisa ir pra frente, ela precisa ir pra trás sem nenhum desconforto, né? É muito a fraqueza muscular de quadril que estabiliza a lombar, né? Então, é que a gente culturalmente a gente vai ver o diagnóstico, né? A gente sempre busca o diagnóstico, assim. Eu sempre entendo que é uma função, né? Se a coluna perder uma capacidade de flexionar, teoricamente a gente não tem a gente não, eu não dou muito nome assim, diagnóstico. Como é que eu vou dar um diagnóstico? Pode ser uma contratura, enfim, e a gente precisa trabalhar. A gente só precisa retomar aquilo que foi perdido, assim, né? Mas teria a hérnia de disco que seria uma dor mais específica, como eu falei no início, assim. Então, mas aí que tá, depois, voltando um pouco na hérnia, depois que a pessoa tiver hérnia de disco, ela vai... Tu entende que, por exemplo, assim, o diagnóstico, a gente falou, diagnóstico, tá, mas depois da a tua dor passar, o diagnóstico não precisa ficar ali. A hérnia de disco vai ficar ali, mas não precisa carregar isso. Não precisa carregar isso. A minha função é tu voltar, se tu não tava conseguindo carregar o neto no colo, a minha função é essa, independente do diagnóstico. Pode ter o que tu quiser aí, mas a minha ideia é se tu quiser voltar a correr, se tu quiser voltar o que tu quiser fazer, eu tô aqui para isso. Eu construo essa ponte para ti, tanto a partir de técnicas, exercício e muita educação do paciente em relação àquilo que ele tem, né? Independente da alteração, então, estrutural, o teu papel como fisioterapeuta é devolver ou entregar para essa pessoa a função. A funcionalidade dela de volta. A função, porque, como a gente falou, a dor tira ela do... Putz, às vezes só quer trabalhar melhor sem dor. É só isso.
Ou às vezes o pessoal me procura, vou viajar. Beleza, vamos trabalhar para tu viajar, entende? Independente do diagnóstico que tu tem. E quando as pessoas falam, minha hernia, eu até fico... a gente vai dando um pouco menos de importância para a pessoa entender que não é a função. Vamos buscar o que tu precisa fazer. Perfeito. Cara, para quem sofre aí com a dor crônica, que tá nos escutando, ou conhece alguém que tá nos escutando, qual é a mensagem final que tu pode deixar para essa galera? Assim, algum conselho, alguma até mensagem de carinho, de afago, que tá tudo bem, né? E que dá para seguir a vida, né, tranquilo, independente da alteração estrutural, para nós já nem falar em problema, em doença. Assim, a gente entender que eu entendo a dor dela, por mais que a gente fala de alguns pontos que parece que a gente tá desmerecendo, a dor existe, e eu sei que ela tá te impedindo, eu sei que ela tá doendo, mas tu precisa achar profissionais que sejam teus guias, construa uma ponte para que tu passe por isso da melhor forma possível, para tu entender que conceitos antigos hoje já não valem mais, que tu precisa entrar numa prática de atividade física para que essa dor que te incomoda, para tu ter um objetivo de vida, assim, né? Começar a ir para frente, assim, e eu acho que tem solução, não ficar dependendo de tratamentos passivos, ou seja, às vezes não é o teu travesseiro, às vezes não é a tua cama, às vezes e não é só o remédio, tu precisa de tratamentos ativos, tu precisa entender e querer sair dessa, digamos assim. Perfeito, cara, muito massa. Conta pro pessoal também aonde que eles podem te encontrar, né? Aonde que tu trabalha, e também tua rede social, né? Se alguém quiser trocar ideia contigo, daqui a pouco marcar até uma consulta, explica pra galera onde que o pessoal pode te encontrar. Bacana, meu Instagram, eu não me lembro agora, mas... Agora o nosso produtor vai procurar ali para o nosso... Tá, boa. Mas pode me achar pelo site, rafaelpadoim.com.br, na rede social que daqui a pouco eu ouço pra gente. O site a gente coloca embaixo ali na descrição do vídeo. Tá. Hoje, atualmente, eu resido em Blumenau, faço atendimentos na cidade, mas também, em alguns casos, eu consigo atender teleconsulta, né? Através do online, isso nos favorece ajudar mais pessoas. Mas eu acho que seria por aí. Rafael Padoim, _. É isso aí, então. Só me Instagram, então, lá, Rafael Padoim, _. É isso aí, é isso aí. Ou pelo site daí. Ou pelo site. E aí lá no site o pessoal consegue entrar em contato contigo pelo WhatsApp. Isso. Fala lá, coloca tua queixa lá que a gente, da melhor forma possível, vai procurando sanar essas dúvidas e tu tirar essas dores aí. Perfeito. Antes de nós finalizar, eu tenho aqui um presentinho pra ti da nossa patrocinadora. Vou pegar aqui. Nossa patrocinadora Padoca Arte. Vou pedir só pra te abrir aí pra nós, pra gente ver o que ela enviou aí pra ti, porque ela tem variado aí os lanchinhos. E pessoal, enquanto o Rafael aqui abre o presente dele, eu agradeço vocês por estarem até aqui, né? Aí, 1 hora de conversa. Muito obrigado por terem ficado até o final. Se você gostou desse episódio, deixa teu like aqui, já se inscreve no canal, porque isso nos ajuda muito a continuar entregando esse conteúdo para mais pessoas, tá certo? Então, como forma aí de agradecimento para nós que estamos entregando para vocês esse conteúdo grátis, só se inscreve no canal e deixa teu like. Qualquer dúvida que vocês tiverem também, deixa aí nos comentários que o Rafael vai responder para vocês, tá certo? Então, valeu, Henrique, obrigado pelo convite. Obrigado, Mônica. Uma granolinha. Uma granolinha doce. Só pedir lá. Só pedir lá no Instagram também, que é @padocaart, que fica aí também na descrição do vídeo, tá certo? Rafael, muito obrigado pela tua presença. Veio de longe, de Blumenau, para prestigiar o nosso projeto, para trazer um pouquinho da tua prática, do teu conhecimento. Para quem não sabe, o Rafael é um amigo meu de longa data aí. A gente tem
mais de 13, 14 anos de convivência, um cara que me ajudou muito, né, na minha vida em vários aspectos, e mais uma vez ele tá trazendo aqui todo o conhecimento dele, a expertise e experiência dele, se expondo aqui e trazendo o melhor conteúdo para vocês. Então, cara, muito obrigado, tá? Eu espero que a gente possa aos poucos aí construindo mais materiais legais. Com certeza, é um prazer estar aqui contigo, saber da trajetória e que o projeto ganhe asas e voe aí por todo lugar, que mais e mais pessoas possam vir aqui trocar essa ideia contigo, compartilhar bons conteúdos para conseguir ajudar mais e mais pessoas. Perfeito, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado novamente por estarem até aqui. Eu aguardo vocês no próximo episódio. Um grande abraço.